Você com certeza já ouviu falar na palavra Selic, seja em noticiários, internet ou até mesmo nas redes sociais. Tão famosa quanto importante, todas as discussões que envolvem finanças, investimentos e economia brasileira no geral parecem estar vinculadas em algum grau com os números da taxa Selic. Essencial para o funcionamento do mercado e decisiva para os investidores, a taxa Selic pode ser definida como a taxa básica de juros na economia, definida pelo Banco Central e usada para controlar a inflação. Mas o que isso significa na prática? A movimentação da Selic influencia o valor de todas as taxas de juros cobradas no país, sejam as associadas a empréstimos bancários, sejam as recebidas por investidores ao realizarem aplicações financeiras. Vamos conhecer um pouco mais sobre o funcionamento da taxa Selic. Diariamente, existe a movimentação de saque e depósito de dinheiro nos bancos. Dependendo do que for maior no dia, a quantidade de saques ou depósitos, ao final do expediente, o banco fica com dinheiro faltando ou sobrando em caixa. Quando ocorre a falta de dinheiro, é comum aos bancos a aquisição de um empréstimo de um dia com outros bancos, estando condicionados ao pagamento de juros sobre o valor devolvido. Além disso, como forma de garantir os empréstimos, títulos públicos federais são utilizados. A taxa utilizada para calcular os juros dessas operações é a taxa Selic, a mesma taxa usada para o pagamento dos próprios títulos públicos. Seu nome vem do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, criado em 1979 e utilizado pelo Banco Central do Brasil para o controle de emissão, compra e venda de títulos, tendo como intuito principal tornar as negociações mais seguras e transparentes. A taxa Selic se configura como resultado da taxa média registrada nas operações realizadas diariamente. Essa taxa média sobre as transações é chamada de Selic efetiva, mas também existe a Selic meta, definida pelo Comitê de Política Monetária, Copom, a cada 45 dias, sendo essa a principal taxa de juros da economia do país e responsável pela regulação de todas as outras taxas. Toda vez que você ouvir que o crescimento ou baixa da taxa Selic criou movimentação no mercado financeiro, será da Selic meta que se está falando. Como o nome diz, a Selic meta está associada à expectativa acerca das transações. Nesse sentido, o Banco Central realiza a compra e venda de títulos públicos para que haja influência sobre o mercado, conduzindo a política econômica e controlando a inflação. A relação da taxa Selic com a inflação é inversamente proporcional, ou seja, quanto maior estiver a meta para a taxa Selic, menor será o índice inflacionário e vice-versa. A inflação, medida principalmente pelo IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, influencia a economia do país como um todo. E a taxa Selic, por consequência, serve como ferramenta de controle da inflação, já que reflete diretamente nos preços, facilitando ou não a obtenção de crédito ou estimulando a poupança e a redução do consumo. O Banco Central do Brasil elaborou um esquema simplificado para explicar o funcionamento da Selic. Quando o Banco Central altera a meta para a taxa Selic, a rentabilidade dos títulos indexados a elas também se altera e, com isso, o custo de captação dos bancos muda. Uma redução da taxa Selic, por exemplo, diminui o custo de captação dos bancos, que tendem a emprestar com juros menores. Na prática, quando a Selic sobe, os juros cobrados nos financiamentos, empréstimos e cartões de crédito ficam mais altos, o que desestimula os investimentos, o consumo e favorece a queda da inflação. Até mesmo a geração de empregos e outros parâmetros econômicos poderão ser afetados. Já quando há a redução da Selic, as condições para a tomada de empréstimos se tornam mais atraentes, já que os juros cobrados nessas operações ficam menores, havendo o estímulo do consumo. Por outro lado, a diminuição da taxa Selic gera impactos negativos sobre a poupança, fazendo com que os rendimentos também sejam menores. Você sabia? Como vimos anteriormente, o sistema Selic nem sempre existiu. Ele foi criado no final da década de 1970, sendo relevante destacar a atuação da BERJ nesse período, com papel crucial no sucesso da implementação posterior das taxas Selic, contabilizando 10 cursos sobre o tema, com um total de 505 participantes. Muito bem, e qual é o comportamento da Selic nos investimentos? O impacto da redução ou aumento da taxa Selic pode ser sentido pelos investidores em dois aspectos. No caso da diminuição de juros, há repercussão direta sobre o rendimento de investimentos de renda fixa, como o Tesouro Direto. Por outro lado, a redução da taxa Selic acaba significando uma oportunidade de ganhos em investimentos de renda variável. Existem também outras características, como a taxa Selic over e sua relação com o CDI, mas estas ficarão para o próximo vídeo. Se inscreva no EducaBERJ e fique atento para saber ainda mais sobre as ferramentas utilizadas para o funcionamento do sistema financeiro que vão envolver o seu dinheiro. Até a próxima!